Fique agora com o Jornal FUNORTE, com a apresentadora Érica Abreu. Bom dia a todos. Vamos dar mais uma vez início ao nosso diálogo com os acadêmicos de Direito da Faculdade FUNORTE. E o nosso tema de hoje é culpabilidade. Qual o conceito? Trata-se de uma conduta típica, antijurídica e culpável. Agora vamos debater com os acadêmicos de Direito sobre os elementos, a evolução histórica e as teorias que se trata da culpabilidade no direito penal. Paulo, discorra para nós um pouco sobre o assunto. A evolução histórica se deu entre o século XIX e o século XX. Criou-se a teoria psicológica da culpabilidade, a qual o seu dominante teve como maior defensor Franz von Linz. A teoria da culpabilidade, adotada durante esse período, divide o crime em aspectos objetivos e subjetivos. Seria o vínculo do agente com seu efeito, ou seja, o resultado. Com o finalismo de Hans Welser, na metade do século XX, retirou-se todos os elementos psicológicos da culpabilidade e ela se tornou puramente normativa. Ou seja, como descreve no fato típico, nós teríamos a conduta, a ação, e nós teríamos ali na teoria causalista que nós precisaríamos só da conduta e o resultado. Ou seja, para que o indivíduo fosse penalizado, nós necessitaríamos só da conduta e o resultado. Hoje, adotado pelo Código Penal brasileiro, nós temos a teoria finalista, em que nós precisamos de um fato típico, antijurídico e culpável. Claro, você quer acrescentar algo sobre a evolução histórica da culpabilidade? Para entendermos melhor sobre essa teoria, é importante saber que a evolução se dá desde o princípio do seu surgimento até hoje encontrado no nosso Código Penal. É importante saber que durante essa evolução da culpabilidade houve diversas críticas, porque muitas pessoas interpretavam este nome e não sabiam o real significado. Também é importante lembrar que todas as evoluções e todas as modificações dentre elas ocorridas está nesse processo de evolução. A culpabilidade, ela se inicia apenas com o dolo e culpa. E provintes desses dois tópicos, é possível hoje se encontrar no nosso Código Penal diversos outros tópicos que se encaixam na culpabilidade. Ludmila, discorra para nós sobre as teorias finalistas. Na culpabilidade existem várias teorias. A primeira delas é a teoria psicológica. Ela foi criada no século XIX e perdurou até o século XX. Ela busca explicar com critérios empíricos e científicos a responsabilidade penal. Com o decorrer da teoria, algumas críticas foram feitas a ela. Uma delas foi quanto ao dolo e à culpa, que foi usar o dolo e a culpa como conceito único, o que não pode acontecer, já que o dolo ele tem um caráter totalmente psicológico e a culpa um caráter totalmente normativo. Com a insuficiência de comprovação dos fatos da teoria psicológica, foi inevitável o surgimento de uma nova teoria que pudesse comprovar o que a teoria psicológica não pôde comprovar. Com isso, veio o surgimento da teoria psicológica normativa. Na teoria normativa ou psicológica normativa, houve algumas modificações no sistema por Frank. Ele introduziu elementos subjetivos e normativos onde dizem que a culpabilidade deixa de ser mero vínculo psicológico do agente aos fatos e passa a ser tratada como pessoa de juízo de censura ou reprovação pessoal. A terceira e última teoria encontrada é a teoria normativa pura. Ela é exclusivamente normativa e exclui qualquer tipo de elemento psicológico. Ela ganha relevância ao direito penal ao ser criada a modelo finalista, criado por Hans Welser. 3 novos elementos são incluídos, que são a imputabilidade, a exigibilidade da obediência ao direito e reconhecimento à ilicitude dos fatos. Várias dessas teorias são incluídas em vários ordenamentos jurídicos, inclusive atualmente no Brasil. Agora vamos debater sobre os elementos da culpabilidade. A teoria da culpabilidade tem 3 elementos, são eles: a imputabilidade, o potencial consciência sobre a ilicitude do fato e exigibilidade da conduta diversa. A imputabilidade é a possibilidade de se atribuir e imputar o fato típico ilícito ao agente, que é a capacidade de atribuir a alguém a responsabilidade por um delito. Determina aquelas pessoas que se pode imputar penas, ou seja,
são imputáveis. Isso significa que esses indivíduos estavam em plenas condições físicas, mentais, tinham consciência do ato que cometeram, sem um crime ou uma contravenção. Dentro da imputabilidade, existem dois elementos, o intelectual e o volitivo. O intelectual é a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e o volitivo é a capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento. A exigibilidade de conduta diversa, o terceiro elemento da culpabilidade, é a possibilidade do agente agir conforme as normas do direito. Exige-se que o indivíduo tenha uma conduta diversa da praticada. Desta forma, não haverá censura ao mesmo, quando em determinadas circunstâncias que envolvam o fato por inexigível outra conduta, ou seja, só devem ser punidos os comportamentos que poderiam ser evitados. A potencial consciência da ilicitude é o elemento da culpabilidade que determina só ser possível a punição do agente que, diante das condições fáticas nas quais estava inserido, tinha a possibilidade de atingir o entendimento sobre o caráter criminoso da conduta que perpetrava. Potencial consciência da ilicitude modernamente integra a culpabilidade do conhecimento da ilicitude do fato praticado, podendo levar à isenção da pena ou à sua redução, a depender das circunstâncias nos termos do artigo 21 do Código Penal. Agora vamos assistir um vídeo demonstrativo. Evandina, faça uma análise do vídeo em relação à teoria da culpabilidade. Bom, para entendermos melhor a teoria da culpabilidade, nós primeiro temos que entender o que é culpa. Então, todo crime doloso ou culposo, ele só pode ser praticado por meio de uma conduta. Então, se não existe uma conduta, não vai haver um crime. E a conduta, ela é um objeto da ação humana. Então, no vídeo, se nós formos analisar sobre a ótica da teoria naturalista, que é a teoria da causa do efeito, quando o carro veio e bateu na pessoa, atropelou a pessoa, já houve um fato típico com resultado morte. Havendo um fato típico com resultado morte, obviamente essa pessoa já vai estar condenada.
Aí, aonde que está o dolo ou a culpa? O dolo ou a culpa vai estar na cabeça do juiz, porque é ele que vai decidir se a pessoa é culpada ou não. Agradecemos a todos os acadêmicos de Direito da Faculdade FUNORTE por estarem aqui nessa manhã discutindo sobre esse tema que é de grande relevância para o ordenamento jurídico brasileiro, que é o tema Teoria da Culpabilidade. Obrigada a todos. Prontinho, a hora que você quiser. Tipicidade. Agora vamos debater com os direitos. Agora vamos debater com os acadêmicos de direito sobre a evolução histórica, as teorias e os elementos que envolvem a culpabilidade. Discute, merda. Vai, pô. Calma. Vai, pô. Calma. Vai, pô. Calma. Vai, pô. Calma. Criou-se a teoria psicológica. Só um minutinho, voltando. Foi. Você? Você fala, dá um pause. É pra falar. Ganha relevância ao direito penal quando... Deixa eu lembrar. Eu falei o nome desse o dia inteiro, eu esqueci. Tem mensagem não? Agradecemos a todos, né, os acadêmicos de Direito da Faculdade FUNORTE, né, do segundo período, né, que nos trouxe esse tema, né, tão enriquecedor e tão, que nos enriqueceu, né, nessa manhã com esse tema, né, que foi a teoria da culpabilidade. Agradecemos a todos. Esquece, né? Você tá falando, né? Eu falei, né, de novo? 4 vezes. Dessa vez eu falei 4 vezes? Mentira que eu falei! Toda vez eu falo, toda vez você ouviu? O papel primeiro é aquele lá. Ou então segura aquele lá primeiro, não. Depois pode trocar para continuar? Pode. Se a pessoa é culpada ou não. Repete de novo pra mim. Você perdoa. Tá bom. Tá bom? Tá. Tá ótimo. Não, tá bom. A teoria da culpa... Lê? Não é porque eu sei falar, é porque eu... A teoria da culpabilidade tem 3 elementos. Pode? A imputabilidade é a... Não, eu vou falar. Já chegou? Já me 3, 4. A imputabilidade é a possibilidade de se atribuir e imputar o fato típico e lícito ao agente, que é a capacidade de atribuir a alguém a responsabilidade por um delito. Ela não esperou, não. É que ela preferiu Mas vai tá gravando. Ela só colocou a mão na frente. Gostou? Gostou.